Olá, você está no canal de leituras da Thelma. O livro de hoje chama-se Os Borgias, de Alexandre Dumas. Narração, Thelma Schinkerman. Continuação do capítulo 8. Aquela coincidência inesperada, considerada um milagre pelo povo, privou Lucrécia da parte mais emocionante da execução. Mas seu pai estava reservando outro tipo de espetáculo para consolá-la posteriormente. Advertimos novamente ao leitor que as linhas que estamos prestes a lhe apresentar foram traduzidas do diário do louvável alemão Burckhardt, que, nos acontecimentos mais sangrentos ou temerários, viu apenas fatos para seu diário, os quais devidamente registrou com a impassibilidade de um escriba, sem tecer nenhum comentário ou reflexão moral. No dia 11 de novembro, um certo camponês entrou em Roma com 2 éguas carregadas de lenha. Ao passarem na praça de São Pedro, 2 servos de sua santidade cortaram as cilhas dos animais para que as cargas caíssem no chão, assim como as selas, e depois conduziram as éguas a um pátio entre o palácio e o portão. Então, as portas do estábulo foram abertas e 4 garanhões, totalmente livres e desenfreados, lançaram-se aos relinchos sobre as 2 éguas. E em um instante, todos os 6 estavam desferindo coices e mordidas que acarretaram a morte de alguns deles. O Papa e Madame Lucrécia, que estavam sentados à janela logo acima do portão do palácio, ficaram muito satisfeitos com a rinha e chamaram seus cortesãos para que testemunhassem a batalha galante que estava sendo travada abaixo deles. Vamos fazer o mesmo que Burckhardt, abster-nos de tecer qualquer tipo de comentário. Nesse ínterim, a armadilha de César Borgia para o arcebispo de Consenza surtira o efeito desejado. Fernando e Isabel não podiam mais culpar o Papa Alexandre VI pela assinatura do documento de que haviam se queixado. Sendo assim, não havia mais nada obstruindo o caminho do casamento de Lucrécia e Afonso. Este acontecimento deu grande alegria ao Papa, que atribuía ainda mais importância àquele casamento, visto que já planejava outro entre César e Dona Carlota, filha de Frederico. Na verdade, desde a morte do irmão, César havia demonstrado de 1000 maneiras a sua falta de vocação para a vida eclesiástica. Portanto, ninguém ficou surpreso quando, durante um consistório convocado por Alexandre VI certa manhã, César entrou e, dirigindo ao Papa, começou dizendo que desde os primeiros anos ele se sentira inclinado, tanto por nascença quanto por talento, para as atividades seculares. E tinha sido apenas em obediência às ordens absolutas de sua santidade que ele se entregara à Igreja, aceitara o manto escarlato dos cardeais ou outros ofícios e, por fim, a sagrada ordem do diaconato. Tinha percebido, contudo, que na sua idade e posição era tão impróprio perseguir suas paixões quanto impossível resistir a elas. Por isso, rogou humildemente à sua santidade que o deixasse ceder ao desejo que ele não conseguira superar e lhe permitisse abandonar o manto e os ofícios da Igreja para retornar ao laicismo e contrair um matrimônio legítimo. Implorou também aos senhores cardeais que intercedessem por ele junto à sua santidade, a quem renunciaria, por livre e espontânea vontade, todas as suas igrejas, abadias e benfeitorias, bem como quaisquer outros ofícios e benefícios eclesiásticos que lhe tivessem sido concedidos. Os cardeais, acatando aos pedidos de César, deram um voto unânime e deixaram a decisão a cargo do Papa, que, como podemos supor, como um bom pai, não desejando impor suas vontades ao filho, aceitou renúncia e concedeu a petição. Assim, César se livrou do manto escarlate, cuja única ligação com ele, escreveu o historiador Tommaso Tommasi, era o fato de ter a mesma cor de seu sangue. Na verdade, aquela renúncia era uma necessidade urgente e não havia tempo a perder. Certo dia,
Carlos VIII, que havia voltado tarde para casa, cansado depois de uma caçada, lavou a cabeça com água fria e sentou-se à mesa. Depois do jantar, sofreu um derrame e morreu, deixando o trono para o bom Luís XII, um homem que tinha duas fraquezas notórias, uma tão lastimável quanto a outra. A primeira era o desejo de empreender conquistas, e a segunda era a vontade de ter filhos. Alexandre VI, que estava atento a qualquer mudança no cenário político, compreendeu imediatamente que poderia tirar proveito da ascensão de Luís XII ao trono e estava pronto para se beneficiar com o fato de que o novo rei da França precisaria de sua ajuda para realizar os seus dois desejos. Luís XII, de fato, precisava da ajuda temporal do Papa para a expedição contra o Ducado de Milão, sobre o qual, conforme já mencionamos, ele tinha direitos por descender de Valentina Visconti, sua avó. E, além disso, precisava da ajuda espiritual de Alexandre VI para dissolver seu casamento com Joana de Valois, filha de Luís XI, uma mulher estéril e terrivelmente deformada, com quem o novo rei se casou apenas graças ao medo que ele nutria pelo pai dela. Alexandre VI estava disposto a fazer tudo isso por Luís XII e também a conceder um barrete de cardeal a seu amigo, Georges d'Amboise, com a condição de que o rei da França usasse sua influência para persuadir a jovem Dona Carlota, que estava em sua corte, a se casar com César. Essa negociação já estava bastante avançada no dia em que César Borgia livrou-se do manto escarlate e vestiu um traje secular, cumprindo, enfim, a ambição que havia nutrido por tanto tempo. Foi então que o senhor de Villeneuve chegou a Roma, enviado pelo rei Luís XII para acompanhar César à França, e o ex-cardeal, com o luxo e a gentileza que ele sabia muito bem dispensar àqueles de quem precisava, entreteve seu convidado por um mês inteiro, enquanto fazia todas as honras de Roma. Em seguida, partiram precedidos por um dos mensageiros do Papa, que ordenou que todas as cidades por onde passassem deveriam recebê-los com demonstrações de honra e respeito. A mesma ordem foi enviada por toda a França. Os ilustres viajantes, acompanhados por uma guarda numerosa, foram saudados por uma população tão ávida por vê-los que, depois de passarem por Paris, os homens da comitiva de César escreveram a Roma dizendo que não tinham visto nenhuma árvore na França, nem casas nem paredes, mas apenas homens, mulheres e a luz do sol. O rei, a pretexto de sair para caçar, foi ao encontro de seu convidado a 2 léguas da cidade. Como sabia que César tinha muito apreço pelo nome Valentois, que havia usado como cardeal e ainda empregava com o título de conde, embora tivesse renunciado ao arcebispado que lhe dera o nome, o rei lhe concedeu a investidura de Valência, em Delfim, com o título de duque e uma pensão de 20.000 francos. Depois de lhe oferecer aquele magnífico presente e conversar com ele por quase 2 horas, despediu-se para que César pudesse preparar a esplêndida entrada que pretendia fazer na cidade. Era uma quarta-feira, dia 18 de dezembro de 1498, quando César Borgia entrou na cidade de Chinon, com toda a pompa digna do filho de um papa que está para se casar com a filha de um rei. Encabeçando a procissão vinham 24 mulas, cobertas por caparações vermelhos adornados com os brasões de armas do duque e carregando baús entalhados e arcas incrustadas de marfim e prata. Atrás vinham mais 24 mulas, também cobertas por carapações, mas estas adornadas com o brasão do rei da França, que era amarelo e vermelho. Em seguida, vinham outras 10 mulas, cobertas de cetim amarelo com listras vermelhas, e então outras 10, cobertas por um tecido listrado de ouro, com as listras se alternando entre relevo e ouro liso. Atrás das 70 mulas que lideravam a procissão, vinham 16 belos cavalos de batalha,
conduzidos por escudeiros que marchavam ao lado, e seguidos por 18 corcéis de caça, montados por 18 pajens, que tinham entre 14 e 15 anos de idade. 16 deles estavam vestidos com veludo carmesim, e os outros 2 trajavam roupas feitas em um tecido dourado em relevo. Essas 2 crianças, que eram as mais bonitas do grupo, estavam vestidas de forma tão elegante que despertaram estranhas suspeitas em quem as viu passar, quanto ao motivo daquela referência, se é que se pode acreditar no que disse o historiador Pierre de Brantôme. Por fim, atrás dos 18 cavalos vinham 6 belas mulas, todas arreadas em veludo vermelho, e conduzidas por 6 criados, vestidos de veludo da mesma cor. O terceiro grupo era composto, em primeiro lugar, por 2 mulas, totalmente cobertas com um tecido dourado, cada uma delas carregando 2 baús, nos quais se dizia estar o tesouro do duque, as pedras preciosas que trazia para a noiva, as relíquias e as bulas pontifícias que seu pai o encarregara de entregar a Luís XII. Atrás deles vinham 20 senhores vestidos com trajes de ouro e prata, entre os quais cavalgava Paolo Giordano Orsini e vários barões e cavaleiros entre os chefes do estado eclesiástico. Em seguida, vieram 4 homens tocando tambores, um tocando rabeca e 4 soldados soprando trombetas e clarins de prata. Então, no meio de um grupo de 24 lacaios, metade trajando veludo carmesim e a outra metade em seda amarela, vinham Jorge de Amboise e Monsenhor Duque de Valentinois, este montado em um belo corcel suntuosamente adornado. César vestia uma túnica metade em cetim vermelho e outra metade de tecido dourado, toda bordada com pérolas e pedras preciosas. Em seu chapéu havia 2 fileiras de rubis, do tamanho de favas, que cintilavam com tanto brilho que pareciam os famosos carbúnculos das 1001 noites. Em volta do pescoço usava um colar que valia pelo menos 200.000 liras. Na verdade, não havia nenhum pedacinho dele, do chapéu às botas, que não estivesse adornado com ouro e orlado com pérolas. Quanto ao seu cavalo, estava coberto por uma couraça adornada com folhagens douradas, belamente trabalhadas, das quais pareciam brotar, como flores, ramalhetes de pérolas e cachos de rubis. Por fim, para encerrar aquele magnífico cortejo, atrás do duque vinham 24 mulas cobertas com carapações vermelhos adornados com seus brasões, carregando sua prataria, tendas e bagagens. Mas o que conferiu a toda aquela cavalgada um ar de luxo e extravagância suntuosos foi o fato de que as mulas e os cavalos traziam nos cascos ferraduras de ouro, tão mal pregadas que mais de 3/4 se perderam na estrada. César foi extremamente criticado por tamanha extravagância, pois se considerou um atrevimento colocar nos cascos de seus cavalos o metal com que são feitas as coroas dos reis. Toda aquela pompa, contudo, não surtiu o efeito desejado na dama a quem se destinava. Na verdade, quando Dona Carlota foi informada de que César Borgia tinha ido para a França com a esperança de se casar com ela, a mulher declarou que jamais aceitaria tomar como marido não apenas um padre, mas também o filho de um padre. Um homem que não era apenas um assassino, mas também um fratricida. Não apenas um homem de nascimento infame, mas ainda mais infame por sua moral e suas ações. Diante da recusa da orgulhosa dama de Aragão, César logo encontrou outra princesa de sangue nobre que concordou em se tornar sua esposa. Era Mademoiselle Carlota de Albert, filha do rei de Navarra. O casamento, arranjado com a condição de que o Papa fornecesse 200.000 ducados de dote à noiva e nomeasse seu irmão cardeal, foi celebrado no dia 10 de maio. No dia de Pentecostes, o Duque de Valentinois recebeu a Ordem de São Miguel,
que havia sido fundada por Luís XI e que, na época, era considerada a mais alta dádiva dos reis da França. A notícia desse casamento, que garantia uma aliança com Luís XII, foi recebida com grande alegria pelo Papa, que imediatamente ordenou que fogueiras e luzes fossem acesas em toda a cidade. Luís XII não apenas agradeceu ao Papa por dissolver seu casamento com Joana da França e autorizar sua união com Ana da Bretanha, como também considerava a aliança com Alexandre VI indispensável para seus projetos na Itália. Por essa razão, prometeu ao duque de Valentinois colocar 300 lanças à sua disposição, quando entrasse em Milão, para serem usadas em seus próprios fins e contra quem quisesse, com exceção dos aliados da França. A conquista de Milão começaria assim que Luís XII tivesse certeza do apoio dos venezianos, ou pelo menos de sua neutralidade, e ele havia lhes enviado embaixadores autorizados a prometer em seu nome a concessão de Cremona e Gheradada, assim que ele tivesse terminado de conquistar a Lombardia.